Neemias, capítulo 2, do versículo 11 ao 20. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Então, estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas, no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Até aí. Meus irmãos, em maio de 1940, as forças do exército nazista marcharam contra a Holanda, Bélgica, Luxemburgo e França. Em 14 de junho, Paris, a capital francesa, havia sido derrotada. Na Câmara dos Comuns, para o nosso contexto, como seria a Câmara dos Deputados, Winston Churchill, ao assumir o cargo de primeiro-ministro da Inglaterra, a primeira oportunidade que ele tinha para dizer algo, o seu primeiro discurso, ele se dirige a uma nação desmotivada, temerosa, sem esperança. E um dos momentos mais terríveis da história daquele país, a sua primeira frase foi a seguinte, abre aspas: não tenho nada a oferecer além de sangue, sofrimento, lágrimas e suor. Fecha aspas. Neemias, assim como Churchill, iria se tornar o líder em um dos momentos mais trágicos daquela nação. Deus havia tirado aquele homem do palácio para as ruínas de Jerusalém. E ele estava disposto a oferecer seu sangue, sofrimento, lágrimas, suor, por uma causa que não exigiria menos do que isso. A tarefa da reconstrução daquela muralha era gigantesca. Os comentaristas, embora diferem entre eles quanto ao tamanho da cidade nesse tempo, contudo, pelas estimativas mais modestas, a circunferência daquela muralha tinha em torno de 2,5 a 4 quilômetros de extensão. E eu queria que você imaginasse, à medida que eu lesse esse comentário, abre aspas, a destruição havia sido grande e as pedras a serem reerguidas eram enormes. O processo não se assemelhava ao do grupo de trabalhadores que apenas construiria uma cerca de jardim, uma parede de tijolos ou mesmo uma grande fortificação. Os blocos que haviam caído nos vales abaixo eram de grande peso e eles tiveram de ser
desenterrados e depois transportados de volta para o seu lugar no muro e reerguidos. Isso exigiu muitos trabalhadores, habilidades diversas e, podemos supor, até certa quantidade de maquinário para elevação e movimentação. Fecha aspas. Se não bastasse o desafio da reconstrução dessa muralha, Neemias também tinha diante dele o desafio de motivar um povo que já estava desencorajado, desmotivados, porque 13 anos atrás já haviam tentado fazer o que ele foi fazer. Então, diante desse homem, esses dois grandes desafios: reerguer uma muralha, que já havia sido fracassado o projeto para isso, e também reerguer um povo, motivá-los a ver algo que até então eles não tinham condição de enxergar, que era o Deus que estava por trás de todo aquele projeto. E nós vamos ver no primeiro versículo 11 o que Neemias diz depois daquela viagem. Olha comigo, versículo 11. Ele diz o seguinte: cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, até aí, nada nos fornecido, do verso 10 ao 11, uma viagem que pelo menos levou 2 ou 3 meses. E de cara no versículo 11, ele nos diz que ele já chegou a Jerusalém, e o que ele faz nos primeiros 3 dias? Absolutamente nada. Ele simplesmente descansa. Está aqui um princípio cristão para nós, não é verdade? Eu não sei quanto é a sua vida acerca do descanso, mas Neemias tinha essa grande tarefa diante dele. Mesmo assim, ele não foi fazer no dia seguinte, ele foi descansar. Meus irmãos, descansar não é perder tempo, pelo contrário, é o que você necessita para a obra diante de você. Talvez até proporcional. Talvez nós fazemos pouco porque descansamos pouco. Se entendêssemos o descanso sobre a perspectiva bíblica, que até então é um mandamento, o Senhor fez questão de deixar isso claro no 7º dia, no domingo, para que nós intencionalmente não só descansamos fisicamente, mas reabastecemos as nossas baterias espirituais, por assim dizer, com devoção a Ele, a sua palavra, intencionalmente. Se talvez você tenha a desculpa de dizer que durante a semana você está ocupado demais para isso, domingo não é motivo de desculpa para você não ter intencionalmente tempo com a palavra, tempo de descanso. E Neemias nos dá aqui esse exemplo: 3 dias de permanência, ele descansa. Mas logo em seguida, olha comigo a continuação do versículo, na verdade versículo 12: saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele em que eu estava montado. Olha, 2 detalhes. Interessante que, fazendo aqui um trocadilho de palavras, nós não tivemos nenhuma descrição da viagem, mas aqui nós temos a descrição de Neemias. Uma descrição que ele faz de 2 formas. Não sei se você percebeu, ele sai à noite, e logo em seguida, nós vamos ver ele repetindo isso 2 vezes, ele não diz a ninguém o propósito pelo qual ele estava ali, e por que ele estava fazendo aquilo. Sem dúvidas, nós podemos especular que o motivo pelo qual ele faz isso à noite, é exatamente o que ele explica mais tarde. Ele não contou isso a ninguém, algo que só Deus havia colocado no coração dele, e ele precisava fazer o quê? Saber dos fatos, fazer essa inspeção dessa muralha, para depois, no momento oportuno, ele falar, e nós vamos ver que ele faz isso. Então ele sai com alguns amigos à noite, não só toda aquela lista de pessoas que ele menciona no versículo 16, que ele não mencionou nada, inclusive os seus inimigos também dormiam. Então no 3º dia ele sai, ele faz esse detalhe do versículo, se você olhar do versículo 13 ao 15, é um dos detalhes históricos que nós temos na palavra de Deus, somado ao capítulo 3 dessa época pós-exílica. Um dos maiores detalhes que nós temos acerca dessa muralha se encontra aqui nesse livro, dos versos 13 ao 15. Mas ele faz com essa descrição: à noite, ele leva alguns dos seus amigos, assim como nós vimos na sua oração, que ele não estava sozinho, com algumas pessoas. Olha comigo o versículo, a segunda parte do versículo 12 e o 16. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração,
que eu fizesse por Jerusalém. Verso 16, os oficiais não sabiam onde eu tinha ido, ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Neemias, mais uma vez, nos dá aqui um princípio de sabedoria. Ele não é precipitado quanto o que ele precisava informar ao povo, da sua estada ali em Jerusalém, da sua ida a Jerusalém. Ele guarda o momento oportuno para falar. Ele vai levantar os fatos. Eu fiquei imaginando, enquanto eu lia, meditava para preparar essa mensagem, eu fiquei imaginando se eu estivesse no lugar de Neemias. Ele nunca tinha estado ali antes. Ele ouve simplesmente a má notícia do seu irmão Hanani. Ele ora, e depois Deus vai direcionando os seus passos em oração, sabedoria, discernimento. Ele planeja. Finalmente ele chega em Jerusalém, sem dúvidas. Quando ele começa a fazer esse perímetro a pé, e depois chega um momento, na verdade ele começa com o animal, chega um momento por causa do entulho, ele deixa o animal e continua subindo o vale e termina a pé. Eu fico imaginando no coração de Neemias, embora nós não temos aqui, mas sem dúvidas, ele continuando a orar, porque agora ele viu o desafio pelo qual Deus havia o chamado para realizar, o tamanho da tarefa. Imagina se você estivesse com Neemias, olhando esses escombros, essas pedras, olhando a situação, aquelas portas queimadas pelo fogo. Mesmo assim ele guarda no coração. E aí finalmente, no verso 17, olha comigo: então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Meus irmãos, essa situação terrível que Neemias chama a atenção dos moradores, tinha pelo menos 3 pontos que ele quer dizer aqui com essa situação terrível. O que significa isso? Primeiro, pobreza. A cidade estava em plena pobreza. Segundo, injustiça social. É o que significa as portas aqui destruídas. Os juízes julgavam as cidades em suas portas. Portas queimadas significa que há injustiça. O poder judiciário falido apontava para uma cidade que não era julgada pela lei, muito menos pela lei de Deus. A justiça estava ausente. E terceiro e último ponto dessa terrível situação, insegurança pública. Esse era o papel das muralhas da época. A cidade estava fragilizada, vulnerável ao ataque dos inimigos. Então, pobreza, injustiça e insegurança. Você não procura uma cidade como essa para morar. Você não vai numa cidade pobre. Você não vai numa cidade onde há injustiça. E também você não vai procurar uma cidade onde não há segurança. E é exatamente essa situação terrível que Jerusalém se encontrava. Diante dessa situação, Neemias, ele não banca o copeiro oficial do rei que chega lá e diz: olha a situação que vocês estão, mas podem ficar tranquilos que eu vim solucionar os seus problemas. Não, ele não faz isso. Pelo contrário, assim como nós vimos na sua oração, ele se identificando com o povo ao pedir perdão pelos seus pecados, quando ele fala, nós pecamos, olha o que ele faz aqui, ele também se identifica, não só com a pobreza, com a injustiça e com a insegurança, mas ele se identifica como alguém que está disposto a ser a solução de todo aquele problema. Ele fala, ele fala, venham, ele faz um convite, venham, vamos, e antes de ele fazer o convite, ele fala, veja a situação terrível em que nós estamos, e ele chama o povo a fazer alguma coisa. É muito fácil você ver algum problema, é muito fácil você apontar o seu dedo contra o problema. Agora a questão é você fazer algo em relação àquele problema, especialmente se você quer ser a solução dele. Eu me lembro uma vez, eu não sei se eu já mencionei esse exemplo aqui, mas eu já falei com as adolescentes. Uma vez eu fui procurar um homem que na sua juventude ele abandonou a igreja, ele deixou a igreja.
e era da mesma denominação que a nossa. E na cidade onde eu era pastor, eu fui procurá-lo, porque eu soube que um dia, quando ela era mais jovem, ele frequentava a igreja. Eu queria saber se ele queria fazer parte da nossa igreja, daquela cidade. E quando eu fui procurá-lo, eu fui conversar com ele, saber qual a razão pelo qual ele havia saído. E ele simplesmente me disse que ele ainda lembrava que as pessoas que entravam na igreja não eram as mesmas que saíam, e ele conhecia muito bem a vida de muitos daqueles que todos ele denominou como hipócritas. Pessoas que entravam na igreja, vestiam sua roupagem religiosa, saíam da igreja e eram outras, totalmente diferentes. E aí eu falei para ele, eu concordo com você em algum aspecto. Existem pessoas que são hipócritas, sem dúvidas. Existem muito lobo em pele de cordeiro, existe muito joio no meio do trigo. Não compete a mim julgá-los, mas eu quero te dizer o seguinte, eu também vi isso na minha igreja, que eu cresci. Mas deixa eu te dizer algo, é muito mais fácil nós apontarmos e dizer quem são os hipócritas, do que nós temos a coragem de fazer alguma diferença em relação a essa realidade que você viu, ou que eu vi. Então eu quero te convidar para fazer a diferença. Porque muita gente ainda não conhece o Jesus que talvez poderia mudar a sua vida para fazer diferença que aqueles que não fizeram na sua vida. Então, aqui Neemias, ele não faz isso. Ele não só sabe dos fatos, mas ele se identifica. Não só em pedir perdão como um judeu, que embora não fosse o responsável pela miséria que eles estavam, mas ele reconhece como pecador. E agora ele se coloca na posição de chamar o povo. E como líder ele nos dá um exemplo. O líder não só sabe dos fatos, não só aponta o caminho para a diferença, mas ele veste a camisa. Ele chama o povo para fazer junto. E Neemias é um exemplo disso. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Não fiquemos mais nessa situação humilhante. Por que, Neemias? Talvez ele poderia ter respondido, como nós cantamos hoje à noite. Por quê? Porque Jerusalém deve ser vista como a cidade do grande rei, a alegria de toda a terra. Salmo 48, versículo 12. Ou Salmo 87, verso do 1 ao 3, que diz: Ele edificou sua cidade sobre o Monte Santo. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. É por isso, cidadãos de Jerusalém, é por isso que nós não podemos continuar como estamos, porque não era para ser assim. Não era para ser assim. Neemias, assim como Churchill, estava dando o seu melhor discurso em um dos momentos mais necessários da história daquele povo, e oferecendo tudo que ele tinha: sangue, sofrimento, lágrimas e suor. Mas ele faz algo que Churchill não fez. Neemias não só oferece um discurso no momento necessário, mas, diferente de Churchill, ele oferece àqueles desiludidos judeus mais do que um discurso. Ele testemunha da grandeza do maior interessado naquele projeto. Olha comigo o versículo 18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Nós precisamos, em meio às ruínas que talvez você se encontra na sua vida pessoal, ou talvez na nossa sociedade, ou talvez como nação, nós precisamos elevar os nossos olhos para os montes e lembrar de onde vem o socorro. O nosso socorro não está no presidente, o nosso socorro não está nos deputados, o nosso socorro não está no prefeito, o nosso socorro vem do Senhor, e esse Senhor é o Criador dos céus e da terra. E se Ele te chama para uma tarefa, seja pessoal, seja local, seja nacional, se Ele te chama, Ele te dá todos os recursos necessários. Albert Einstein disse certa vez que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Mas a nós compete a nossa disposição e perseverança. E Neemias, ele não só motiva o povo, mas mostra da onde vai vir a condição, da onde vai vir os recursos que até então
até então todos os recursos, e ele faz questão, olha o que o rei fez. O mesmo rei que embargou essa reconstrução há 13 anos atrás, me deu essas cartas, me deu essas madeiras, e me enviou. Eu era o copeiro dele. Vamos reconstruir. Hernandes Dias Lopes, ele faz uma comparação interessante em relação àquelas muralhas e à igreja. E olha o que ele disse, abro aspas. Neemias mostra a ajuda do céu. Deus está nesse negócio. Ele é o maior interessado na restauração da sua igreja. O maior encorajamento para fazer a obra de Deus está no próprio Deus. Neemias mostra também a ajuda da terra. O mesmo rei que mandou paralisar a obra, agora envia Neemias para fazer a obra, patrocina a viagem de Neemias, ele dá os recursos. Fecha aspas. Meus irmãos, nós nos encontramos em um projeto de revitalização dessa igreja. A confiança de vocês não pode estar no pastor. A confiança de vocês não pode estar na liderança. Embora nós, sem dúvidas, desde quando eu cheguei nesse lugar, eu também estou tão disposto quanto Neemias, de dar o suor, de dar o sangue, as lágrimas, porque eu creio que a nossa vinda aqui não foi por acaso, e eu creio que as portas dessa igreja só não fechou porque o maior interessado é o próprio Deus. Ele é o maior interessado, Ele é a razão pelo qual nós precisamos sonhar, criarmos expectativas, não uma igreja simplesmente cheia por ser, não mais uma igreja no Vila Góes, uma igreja que precisa fazer o que Deus quer que ela faça, uma igreja que seja o que Deus quer que ela seja. Aqui não pode haver partidarismo, uns são de fulanos, outros de cicranos e outro grupo de Jesus. Não, essa igreja é de Jesus. E talvez outros pastores que tentaram fazer o que ainda não foi feito, não é porque eles falharam, é que talvez eles perderam a convicção do maior interessado nisso, o próprio Deus. Ele é o maior interessado nisso. E diante de um discurso como esse, era inevitável duas coisas. A primeira, a reação do povo. Olha comigo a segunda parte do versículo 18. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem. Em outra versão, ficaram animados. Ficaram animados para a realização desse bom projeto. Não há projeto tão bom quanto o reino de Deus. Não há projeto que vale a pena você investir a sua vida, se necessário for, porque é o único projeto eterno. Tudo que você toca nessa vida, como disse Lidório, é passageiro, mas aquilo que você investe no reino de Deus é eterno. Esse é o bom e é o melhor projeto. Perguntaram a um certo jovem que havia abandonado a sua carreira, onde ele tinha um grande salário, para ele ser pastor. Perguntaram para ele se valeu a pena. E ele respondeu, eu prefiro fazer uma grande obra ou um bom projeto por um pequeno salário do que algo que não vale a pena por um grande salário. Meus irmãos, era inevitável que o povo respondesse, porque Neemias estava disposto a fazer esse bom projeto. E a segunda coisa que foi inevitável acontece, não pela última vez, mas olha comigo a reação dos inimigos diante da ação do povo na reconstrução dos muros. Verso 19. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Sambalate, como já vimos, era o governador de Samaria. Tobias era um homem da nobreza dos amonitas, lá no versículo 10. E agora nós vemos um terceiro inimigo. Esse aqui, o tal de Gesem, o árabe. Esse homem, segundo as descobertas arqueológicas, ele era o rei de Quedar. E uma das perguntas que eles levantaram foi exatamente com o propósito de amedrontar, de desanimar o povo mais uma vez, quando eles dizem que eles estão se rebelando contra o rei.
A reconstrução daqueles muros tinha uma história. Lá em Esdras, se você pode checar na sua casa, no capítulo 4, no versículo 12, eles escrevem uma carta para Artaxerxes, dizendo que aquele povo, ao reconstruir aquela muralha, a intenção por trás daquilo era rebelar-se contra aquela autoridade. E eles trazem à memória do povo isso. E olha que interessante como eles são hipócritas, porque são os mesmos homens que receberam a autorização que Neemias tinha do rei para fazer o que ele estava fazendo. Mas o povo até então, não sei, parece que não sabia. E eles usam essa arma para desanimar. Meus irmãos, essa é a arma favorita do nosso inimigo. Desânimo. E é poderosa. Porque o desânimo nos tira os nossos olhos de onde nós nunca deveríamos ter tirado, para colocar em nós mesmos. É quando você vem no culto e não vê muita gente, ou é quando você faz e não vê resultado, é quando talvez você começa a comparar. Meus irmãos, tomem muito cuidado com isso. O desânimo é uma arma poderosa, porque nós não temos o que temer, e Neemias teme aquele que é digno de ser temido, o próprio Deus. Nós precisamos lembrar disso. Tome muito cuidado com o desânimo, tome muito cuidado com as comparações. Hoje em dia as pessoas estão desanimadas consigo mesmas, quando elas têm algum projeto pessoal, porque elas começam a comparar outros, ao invés de contar com a ajuda de Deus, com a ajuda do alto e não com a autoajuda. As pessoas se desanimam com projetos que elas começam precipitadamente, não agem como Neemias. É muito fácil você começar alguma coisa, a questão é se você vai terminar aquilo. Se você olhar para os grandes artistas da história, eles começaram muitos projetos, inclusive os grandes pintores, mas terminaram poucos. Assim somos nós. Somos bons para começar alguma coisa, mas péssimos para terminar. Por quê? Porque no caminho nós desanimamos. E além do desânimo, no caminho, nós paramos de fazer porque nos damos conta de que o que começamos não fizemos como Neemias, em buscar a direção e se aquilo era da vontade de Deus. Então tome muito cuidado com o desânimo, com essa arma que esses inimigos levantam contra o povo de Deus mais uma vez. Mas olha que interessante, agora Neemias não se cala, ele responde àqueles homens. E ele vai dizer, versículo 20, eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. De novo Neemias fala para o povo, não dá ouvido para esses homens. Eu não sei se você conhece a ilustração de um sapo que tinha um poste, e aquele sapo queria subir ao topo daquele poste, e ele começou a tentar subir aquele poste, só que aquele poste estava com limo, estava com lodo, estava muito liso. Embora o sapo tenha habilidade para subir em lugares como esse, aquele sapo estava com dificuldade. E aí a bicharada da floresta chega ao redor daquele sapo e começa a desanimá-lo, falando, você não vai conseguir, sapo, olha a altura desse poste, olha como ele é liso, olha o seu tamanho. E o sapo tentando o tempo todo. E de repente ele vai na metade, a bicharada, a metade começa a torcer para ele subir, a metade começa a tentar desanimá-lo, que ele não vai conseguir, e de repente, depois de muito esforço, o sapo chega no topo do poste. E aí ele pega um prêmio, que até então não sabemos qual, e ele desce. E aí foram perguntar para o sapo, qual era o segredo da perseverança do sapo? E o sapo simplesmente era surdo. Ele não ouviu nada, ele tinha um alvo. Meus irmãos, muitas vezes nós temos que ser surdos às críticas. E aqui eu quero encerrar com essa sabedoria de Neemias. Se Deus coloca algo no seu coração, tenha sabedoria com quem você vai compartilhar. Guarde bem isso, não são todas as pessoas que se alegram com as suas alegrias, ou com os projetos que Deus coloca no seu coração. Tome muito cuidado com quem você vai falar. E existem pessoas que você não tem que deixar de falar. Compartilhe, porque elas vão se alegrar com você, elas vão orar com você, elas vão te encorajar, especialmente nos momentos de desânimo. E aqui Neemias, de novo,
ele não só responde àqueles homens, mas ele diz quem vai ser, ou melhor, quem vai conceder o sucesso, não só de começar a reconstrução, mas de dar cabo. E nós vamos ver os pormenores das dificuldades que esse povo enfrentou. E Neemias diz: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Eu quero chamar a sua atenção para esse bem-sucedidos. Se você olhar no Salmo 1, versículo 3, ou se você olhar em Josué, capítulo 1, versículo 8, você vai ver a mesma palavra. No Salmo 1, na palavra de Deus, ele está dizendo a diferença do justo e do ímpio. E no versículo 3 do Salmo 1, ele vai dizer que esse justo, ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, ou seja, ele não desanima. Por quê? E tudo que ele faz será bem sucedido. Josué capítulo 1, versículo 8, Deus diz para ele: não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, então você prosperará e será bem sucedido. E Neemias deixa isso claro: nós estamos fazendo isso de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. E eu concluo, já falei isso antes, mas agora eu concluo mesmo. Se há uma lição particular nessa sessão de Neemias, meus amados, sem dúvidas, é que devemos confiar em Deus mais do que confiamos. Precisamos, em momentos de desânimo, voltar os nossos olhos para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Como povo de Deus, estamos engajados em um projeto, seja ele pessoal, seja ele na revitalização dessa igreja. Nós precisamos olhar para Deus, nós precisamos estar atentos à voz de Deus, à direção de Deus em sua palavra. O sucesso desse projeto, seja pessoal, seja como igreja, o sucesso aqui específico da reconstrução das muralhas, ou da reconstrução da igreja, foi garantida. Não é algo que nós estamos fazendo um projeto e pensando se vai dar certo ou não. Nós já temos garantia de sucesso. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. E qual é a garantia que nós temos da reconstrução da igreja de Cristo? A garantia que Ele mesmo, pelo seu próprio sangue, sofrimento, lágrimas e suor, derramou na cruz. E quando ele disse está consumado, foi a vitória sobre o desânimo, sobre o inimigo, sobre o pecado. E meus irmãos, essa igreja vai permanecer sendo a igreja de Deus até quando Ele quiser. E o sucesso disso não é em mim, não é em vocês, é Cristo que já nos garantiu isso. E se nós formos fiéis a esse Cristo, a sua palavra, sem dúvida, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja dele. E eu queria trazer à sua memória algo muito maior do que a nossa igreja no Vila Góes, do que a nossa denominação no Brasil. Estamos falando aqui do reino de Deus. Estamos falando de algo que é muito maior do que você e eu. E é essa igreja que nós fazemos parte. E não importa quantos sejamos, o que importa é a nossa fidelidade a esse Cristo. O que importa é se você está disposto a dar seu suor, a sua lágrima, e se sofrer necessário for, para que Cristo continue sendo o dono dessa igreja, que Cristo continue sendo o Senhor desse bairro. E eu quero encerrar com as palavras de uma mulher que eu admiro muito, uma das grandes professoras bíblicas que nós temos nos nossos dias, Nancy Guthrie. Ela disse algo muito belo, abre aspas, ela diz o seguinte, e eu queria fazer esse paralelo com a reconstrução da muralha, ou dos muros de Jerusalém, e com a reconstrução da igreja. Eu queria fazer uma aplicação final à sua e à minha vida, em relação à salvação de Jesus. Olha a beleza das palavras dessa mulher, abre aspas, nossas vidas foram desmanteladas e destruídas pelo pecado.
Estamos em ruínas. E então Deus enviou um construtor maior do que Neemias, um restaurador maior do que Neemias, alguém cujo coração está partido como o de Neemias, por causa do estado de ruína do povo que ele ama e do lugar em que pretende viver. Jesus veio até nós para que pudesse fazer o trabalho necessário de nos resgatar dos destroços. Ele construirá a sua igreja, feita de pedras vivas, e os poderes do inferno não prevalecerão contra ela. Fecha aspas. Vamos orar? Louvem, ó servos do Senhor, o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Do nascente ao poente, louvem o nome do Senhor. Pai, que essa seja uma realidade nas nossas vidas, pessoalmente, como igreja do Senhor. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é o maior interessado na revitalização da nossa igreja. O Senhor é o maior interessado na proclamação do Evangelho do nosso país. O Senhor é o maior interessado na honra do teu nome, que igrejas sérias ou igrejas que têm blasfemado contra o teu nome, o Senhor é o maior interessado nisso. Mas, Pai, nós não queremos ser um povo que acomoda com aquilo que incomoda. Nós não queremos olhar para as nossas vidas, olhar para a situação da nossa igreja, olhar para a situação do nosso país e não fazer nada. Nós queremos olhar para o Senhor. Nós queremos orar e clamar por misericórdia. Nós queremos pedir, assim como Isaías, eis-me aqui, envia-me. Pai, nós oramos, usa-nos como agente de transformação. Usa-nos com pessoas que vão dizer discursos em momentos necessários, talvez dentro das nossas casas, nas nossas comunidades, nos lugares em que nós trabalhamos ou estudamos. Usa as nossas vidas para ser exemplo, para não só criticarmos aquilo que está errado, mas para fazermos a diferença, fazendo o que é correto, em conformidade à Tua Palavra. Pai, ajuda-nos a olhar para o Senhor. Ajuda-nos a lembrar de onde vem o nosso socorro, de onde vem a nossa força, de onde vem a nossa capacidade. Ajuda-nos a olhar para a Tua igreja e a amar com o mesmo amor que o Senhor tem por ela. Ajuda-nos a estar dispostos a oferecer tudo que nós temos e somos. Ajuda-nos a sermos fiéis nas pequenas coisas. Pai, muito obrigado pelo exemplo de Neemias. Obrigado porque ele foi um homem como nós. Obrigado porque ele teve um grande Deus que continua sendo o mesmo. Um Deus que ainda continua. Um Deus que se inclina. Um Deus que ainda procura homens e mulheres que se coloquem na brecha. Oh, Senhor, que no nosso meio levante homens e mulheres dispostos a serem instrumentos como Neemias foi. Faça isso, Senhor, mais uma vez. Oramos como um grande evangelista orou. Faz de novo, Senhor, faz de novo, para a glória e louvor do Teu próprio nome que te pedimos, no nome precioso de Jesus, Pai. Amém, Senhor.